lhes consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados céu e mar e todo ser que neles há. Toda aldeia celebra ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda aldeia celebra ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados teu céu e mar e todo ser que neles há. Toda aldeia celebra ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és
Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chamem, a fim de que se chame carvalhos de justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame carvalhos de justiça. Boa noite, paz do Senhor a todos. Que bom mais um dia a gente estar juntos aqui para se fortalecer no Senhor em tempos tão difíceis, né, muito complicados. Agradeço a Deus pela oportunidade da gente estar junto de alguma maneira para buscarmos a face desse Deus que, conforme a gente viu na terça-feira, viu a aflição do seu povo e os seus exatores e desceu a fim de livrar seu povo, o povo de Israel, símbolo de todo o povo de Deus. Nós estamos vivendo um tempo também de muita dificuldade nessa área, não é? Dificuldade, aflição, e cremos também que o Senhor trará libertação, e essa é uma noite reservada para cura interior. Esse é o nosso propósito. A gente sempre diz que Deus opera tudo em todos quando Ele quer, mas por uma questão de organização, da gente ter uma vida equilibrada, a gente trabalha com esses propósitos, né? Na terça-feira
propósito da libertação, e na quinta-feira, especificamente, o propósito da cura interior. Mandar aí um abraço, uma saudação para o pessoal que está com a gente hoje, Lourdes Gonçalves, o Zé Augusto, Wesley, Zilda, o Juber. Deus abençoe todos vocês, Lourdinha, Claudiane, Marcinha, Cida, Drauzio. Deus abençoe todos vocês. E também Daniel está com a gente aí para interagir com vocês aí no que for necessário. Deus abençoe a todos. Bom, vamos aproveitar essa oportunidade muito especial de estarmos juntos aqui para orarmos. Precisamos muito fazer isso. E eu te convido agora a se unir comigo em concordância, em nome de Jesus, para a gente orar. Muito bem. Pai, nós oramos a Ti nessa noite. Nós precisamos ser fortalecidos, precisamos ser desobstruídos de toda agitação interior, preocupações excessivas. Pai, tem misericórdia da nossa vida, não permita que o nosso coração transborde de dores, mas que ele possa transbordar do Teu Espírito Santo. Que nessa noite em especial, mais uma vez, o Teu Espírito Santo traga cura para a nossa vida por intermédio da Tua palavra, que a reflexão do texto não fique na letra, não fique naquilo que é humano, mas possamos viver o sobrenatural de ampliarmos a nossa consciência de modo que alcancemos cura para o nosso coração. Senhor, não clamamos apenas por nossas vidas, mas também para que, fortalecidos pelo Senhor, possamos fortalecer outros corações também. Que o Senhor nos ajude a sermos uma bênção na vida dos nossos irmãos, que essa cura venha e nos ajude. Pai, essa é a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu tenho hoje uma mensagem para você, num texto que eu já preguei ano passado, e eu quero retornar aqui pela necessidade de fazer uma reflexão baseada em Atos capítulo 3. Eu vou ler do primeiro versículo ao versículo 10. Enquanto você localiza, eu tomo um pouco d'água. Atos capítulo 3, 1 ao 10. Bom, a Daniela sempre pede para lembrar duas coisas, não é? E eu esqueço bastante dessas duas coisas. Primeiro é que você vai encontrar as mensagens que a gente transmite aqui, não só terça e quinta, mas toda a nossa programação semanal no YouTube. E ajuda muito se você for inscrito lá no nosso canal, você comentar, curtir coisas por lá, porque isso divulga para pessoas que eu não conheço, que podem ser edificados também por essa mensagem. E a segunda coisa que eu quase ia me esquecendo é que você consegue escutar melhor essa transmissão se você fizer uso de fones. Tá? Se você coloca um fone, você dispersa menos e a qualidade do som ela é maior. Também te dá um aproveitamento maior desse período aqui, porque você se distrai menos, a qualidade é superior. Muito bem. O texto diz assim, eu vou ler aqui, Atos capítulo 3, a partir do primeiro versículo. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda.
E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Palavra do Senhor. A primeira coisa que eu gostaria de dizer nessa noite é que precisamos fazer uma pergunta: se estamos juntos? Essa é a primeira pergunta dessa noite. Será que nós estamos caminhando com Cristo, mas separados uns dos outros, ou estamos caminhando juntos? Perceba que essa pergunta, ela não tem a ver com um andar junto fisicamente falando. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite, tudo isso com o propósito de que você e eu alcancemos cura interior, é se estamos caminhando juntos, se temos comunhão uns com os outros. Essa é uma pergunta importante, porque o cristão, o crente em Jesus, ele não caminha e não precisa caminhar sozinho, de maneira solitária, e estamos vivendo um tempo de muita tensão nesse sentido, em que as pessoas estão se sentindo muito sozinhas, muito solitárias. E a pergunta que você responde para si mesmo é: bom, hoje eu caminhei junto com quem? Eu estabeleci comunhão com quem? E é obviamente que nós estamos vivendo um tempo muito desafiador pelo isolamento social necessário, não é? Por questões sanitárias, e mesmo assim não há impedimento de que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Você já deve ter vivido experiências parecidas. Eu já vivi experiências de receber oração ou orar por alguém num momento exato que depois, apurando, descobrimos que era um momento muito pertinente, porque a pessoa estava precisando de oração. E esses testemunhos são excelentes porque confirmam que podemos estar ligados, conectados, sem necessariamente estarmos fisicamente juntos. Então, quando eu leio a palavra do Senhor dizer que Pedro e João subiam juntos, eu entendo que preciso caminhar junto, que eu não posso caminhar isolado do meu irmão, mas eu preciso estabelecer algum nível de comunhão, e isso sempre pode melhorar, não é? A gente luta e reforça às quintas-feiras a ideia de cura, porque o adoecimento espiritual e emocional, ele naturalmente conduz a mim e a você à solidão. Tanto que quando eu e você não estamos bem, nós queremos ficar sozinhos. Nós queremos fugir da companhia das pessoas, porque o mal-estar, o incômodo que sentimos, às vezes não queremos transmitir para outras pessoas, e ao mesmo tempo também é como se a gente não se estivesse sentindo bem para estar em lugar nenhum. Mas precisamos lutar muito em Jesus para que nós caminhemos juntos. Bom, e esse caminhar juntos, o que pode ser isso? Vamos tentar detalhar melhor para que a gente não erre, para que a gente possa ser muito edificados caminhando juntos. Bom, eles subiam juntos. E aí eu posso pensar que uma caminhada de subida, ela é uma caminhada diferente da caminhada de descida. É mais fácil descer do que subir. Quando eu subo, eu levo o meu corpo a uma resistência do meu próprio corpo. E eu tenho que vencer o peso do meu próprio corpo para conseguir subir. Então, eu quero dizer algo para você. Você vai ter facilidade de encontrar pessoas para descer. Mas vai encontrar muita dificuldade de encontrar pessoas para subirem junto
com você. Não passo nem um dia sem falar com a Daniele sobre isso, né? A necessidade de encontrar pessoas que queiram subir conosco. Existem pessoas na caminhada pastoral que nos procuram quando se sentem aflitas, em aperto, e obviamente a disponibilidade do nosso coração está voltada para isso mesmo, para acolher, para atender, para cuidar, para zelar pelas pessoas. Mas nós notamos muitas vezes que a pessoa não quer fazer uma caminhada. É algo pontual, esporádico, que quando acontece é como se fosse uma dor de barriga, não é? E a pessoa imagina que é somente aquele ponto que une. Então, num ponto na caminhada, jamais tem a ver com caminhar junto. Quanto mais fazer esse caminho de subida. A vida é difícil, com muitos problemas a gente vive, caminha e precisamos estar unidos como irmãos em Cristo, fazendo essa caminhada de subida, em que a gente vai vencendo a nossa própria carne. Então eu já quero que você comece a fazer uma reflexão nessa noite. Se você tem encontrado pessoas com quem você tem andado junto, e se esse andar junto tem sido no sentido certo, de subir, de avançar, vencendo a carne. Você vai encontrar com muita facilidade pessoas que vão reclamar da vida. Você vai encontrar com muita facilidade pessoas que estão disponíveis para falarem mal de alguém. Você vai encontrar com muita facilidade pessoas que vão contar histórias tristes para você. E será um pouco mais difícil, mas não menos edificante, encontrar pessoas que testemunhem aquilo que Jesus Cristo fez na vida delas. Que edifiquem você com conselhos, com experiências vividas que, ao serem transmitidas, trazem inspiração para a tua própria vida. É momento da gente checar isso e é um excelente momento, porque nesse tempo de pandemia muita gente se distanciou porque não se viu mais fisicamente falando. Mas os bons amigos Deus tem preservado na nossa vida e eu louvo muito por cada um deles e é momento de você também celebrar isso, porque estamos descobrindo quem é quem da melhor forma possível, porque no momento em que é muito necessário. Não é? Quando está tudo bem na nossa vida, estar com mais pessoas ou menos pessoas não faz tanta diferença quanto no momento complicado como que nós estamos vivendo, em que todos estamos vivendo um nível de dificuldade grande, não é? Todo mundo está batendo mal, e aí a gente pode perceber quem é que se soma, quem é que agrega, quem é que é capaz de fazer essa caminhada de subida sacrificante junto com você. Então, quando eu leio Pedro e João subiam juntos, eu preciso me encaixar nisso. A minha vida precisa caminhar, estabelecer comunhão com pessoas, e eu preciso compreender que não posso deixar de fazer essa caminhada de subida e que eu posso encontrar ajuda para subir. Olha, tem dias que você está muito cansado, cansada, e é difícil fazer essa caminhada de subida, mas tem alguém que coloca a mão nas costas. Eu me lembro, os anos que eu morei em Portugal, eu trabalhei vários anos trabalhando em agências funerárias. E aí tinha dias que era muito pesado o caixão, obviamente depende do peso da urna e também do peso da pessoa falecida. E tinha dias que era muito difícil. Então, apesar de termos ali um número suficiente, às vezes era necessário que mais alguém ajudasse. E aquela pequena ajuda, por vezes, fazia uma grande diferença, porque no momento de sobrecarga de muito peso, uma pequena ajuda fazia uma tremenda diferença. E aí já é um convite que a gente realmente observe se a gente está sendo essa ajuda na vida de pessoas. E, ao mesmo tempo, se estamos aportados, se estamos aproximados de pessoas também que trazem essa ajuda para nossa vida. Então Pedro e João, eles subiam juntos e eles subiam ao templo
ao templo, ou seja, o templo é um lugar de adoração, o templo é um lugar de busca, o templo é um lugar de abastecimento espiritual. Eu também preciso perceber se as pessoas que estão caminhando comigo me conduzem a essa adoração, me conduzem a buscar mais o Senhor Jesus. Existem pessoas na minha vida que só de caminhar com elas eu fico mais crente em Jesus. Existem pessoas que não são influências tão boas para mim e eu preciso localizar e identificar isso. Obviamente não banir ninguém, mas perceber, identificar quem é que está comigo para subir ao templo, não é? Quem é que está comigo para buscar mais o Senhor Jesus? Existem pessoas que, com o testemunho delas, são capazes de nos conduzir para mais perto do templo. Entram com a gente no templo, dão a mão e nos ajudam a conseguir entrar numa adoração que tem dias que é mais difícil. Tem dia que a gente está triste, está quebrantado e abatido, não é? E é preciso que alguém se junte, chegue perto da gente e nos empurre para esse templo, para essa busca, para essa comunhão com o Senhor. E uma coisa também muito importante é que eles estavam indo ali com o propósito da oração. Era um ajuntamento que estava acontecendo ali com o propósito deles estarem em oração. Eu tenho dito isso bastante, vou reforçar o quanto for necessário, acho que esse também é o meu papel e precisamos nos aplicar mais à oração e levarmos em consideração que temos ferramentas, né, para orarmos juntos, apesar de não estarmos congregando fisicamente. A gente tem a ferramenta, por exemplo, de um telefone que é capaz de chegar a pessoas do outro lado do mundo. E uma ligação que tem o propósito de fazer uma oração com alguém é muito especial. Eu lembro de muitas experiências assim, de alguém orar comigo e aquilo mudar o meu dia. Assim como de orar com alguém e saber que aquela pessoa foi tocada, aquela pessoa foi edificada. Bom, e uma outra coisa interessante, um outro detalhe interessante, é percebermos que a hora da oração nos remete a um fato muito importante para a fé cristã. A hora nona é às 15 horas, né? A hora nona significa 3 horas da tarde, que foi justamente a hora em que o nosso Senhor Jesus se entregou por nós na cruz. Ou seja, eu posso ir ao templo, eu posso afluir com o propósito de adorar, mas estar equivocado no que eu estou buscando. É preciso que a gente caminhe junto, é preciso que a gente caminhe fazendo um caminho de subida que implica em negação da carne, é preciso que a gente se una para orar e é preciso que nós não negligenciemos que essa comunhão ela tem como o ápice, não é, o ponto, o núcleo central de toda essa busca, de toda essa comunhão, é o Senhor Jesus. Eu sempre digo isso aqui também. O centro da mensagem do Evangelho é morte e ressurreição do Senhor Jesus. Com Ele, nossos pecados são mortificados e com Ele também renascemos e temos nova vida. Que bênção! Essa é a experiência daqueles que têm suas vidas no Senhor Jesus. Bom, muito bem, eu já compreendi bastante coisa aqui, já falamos bastante coisa aqui hoje, só nesse primeiro versículo. Agora vem a questão. Qual é o propósito disso tudo? Qual é o sentido de tudo isso? E aí quero dizer com muita ousadia que o maior culto não acontece dentro do templo. Mas estamos diante de uma passagem em que o culto aconteceu, o maior culto, a maior intensidade da manifestação do poder
graça, misericórdia do Senhor Jesus aconteceu fora do templo. Que é para que eu e você compreendamos que não somos crentes, não somos cristãos, somente quando estamos dentro do templo físico, mas principalmente, sobretudo, quando estamos fora e nos deparamos com situações como foi o caso aqui de Pedro e de João. O texto diz que era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Tem um problema aqui e é meu dever alertar você para que você não tropece no que nós acabamos de ler. Era colocado alguém à porta do templo. As pessoas não estavam importadas, as pessoas não se importavam que aquele homem permanecesse naquela condição de coxo. As pessoas não estavam preocupadas com isso. Elas entravam, iam viver a experiência delas e aquele coxo ficava para trás, ficava na porta. Você não acha que é falta de educação eu entrar em casa e te deixar na porta, não permitir que você entre, porque o melhor da minha casa está dentro dela. E quando eu deixo você entrar, eu quero abrir para você, eu quero servir você com aquilo que eu tenho de melhor. E será que o melhor que o povo de Deus tem é simplesmente esmolar na vida de alguém que vai permanecer naquela condição? Que vai permanecer naquela situação? Eu pergunto a você, você conhece alguém que vivendo como mendigo conseguiu chegar a algum lugar? É possível que você conheça alguém que saiu dessa situação. Mas alguém que permaneceu nessa situação nunca avançou de verdade. E existem pessoas carentes a ponto de mendigarem bênçãos, mendigarem carinho, amor. Deus não tem prazer nessa carência que pede ao que é suprido hoje, mas que já não serve mais para amanhã. Nós precisamos ser igreja a ponto de cumprirmos propósitos na vida de pessoas que, como um coxo, têm uma caminhada inconstante, mas para que deixem, para que sejam libertas disso. Nós precisamos batalhar para que as pessoas entrem pela porta do templo e jamais fiquem somente à porta. Não consigo prestar um culto real a Deus que deixa o coxo do lado de fora. Existe muita gente quebrada emocionalmente, há necessidade de cura urgente na vida de muitas pessoas e não podemos achar que somos curados se o nosso propósito, se a nossa vida, se a nossa disponibilidade não se lança para que pessoas sejam curadas. Será que não incomoda a gente saber que uma pessoa vive uma vida inconstante? Será que a gente entra, curte lá o nosso culto, a nossa vida espiritual e acha que a gente não tem compromisso na vida de pessoas? Aliás, eu sinto que as pessoas inconstantes são banidas. Elas são tratadas com preconceito, porque a gente gosta de quem é constante. Será que num tempo tão complicado quanto esse, de luto, de sofrimento, de angústia, não é? De preocupação por questões financeiras, políticas, econômicas, de saúde, são tantas crises que se instalaram mundialmente falando, será que alguém consegue ter uma caminhada tão constante assim? Não. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a constância está porque eu ajudo a Dulce me ajuda. Eu ajudo a Márcia me ajuda. Eu ajudo a
A Daniele pode não me ajudar diretamente, mas ajuda a Márcia. E a gente vai se entreajudando. E é isso que dá firmeza à caminhada. Esse é o culto. Esse é o templo que não pode ser fechado jamais. Se fechar a porta da igreja, como é o caso do que fora decidido hoje no Supremo Tribunal Federal brasileiro, não há problema. O nosso culto continua do lado de fora. Porque a preciosidade do nosso culto não é o que acontece dentro, quando afluímos para um espaço físico, mas é aquilo que acontece quando o evangelho acontece na vida de pessoas. Estou resolvido com relação a isso. Não estou preocupado com isso. Porque a maior preocupação de Jesus é com as pessoas, não é com os espaços físicos. A maior preocupação de Jesus é com o coxo, para curá-lo. O coxo tem que ser curado. E é esse culto que não pode deixar de acontecer. É esse culto que eu não posso perder. Eu estou indo com o João, com o Pedro no culto. A gente está junto, mas o nosso olhar não pode se voltar para o nosso próprio umbigo. O nosso olhar precisa se voltar para quem está à porta, porque quem está à porta precisa entrar. Ele era colocado ali. E as pessoas achavam que estavam ajudando. Veja bem, as pessoas não precisam de esmola. Elas querem mudar de vida. E se Jesus mudou a nossa vida, precisamos apregoar, lançar sobre o coração das pessoas a possibilidade, né, o caminho, a oportunidade delas serem libertas, curadas, resolvidas, tratadas. Eu cresci dentro da igreja, eu sei como é que é. Eu sei como é que é. A gente olha para as pessoas e rotula, né? Fulano é complicado. Ih, aquela ali, ó, é difícil a beça. Porque a gente nem acredita que as pessoas mudem, não. A gente acha que o culto é pra gente e os outros estão ali por estarem, não é? Porque a nossa luta, muitas vezes, o nosso propósito não é estarmos juntos para vermos o coxo andar e entrar também. A maior glória não é quando eu entro. A maior glória é quando eu entro e levo alguém comigo. A maior glória não é adorar Jesus, mas é com adoração sincera, inspirar pessoas para que também o adorem, para que também tenham suas experiências. Isso é tremendo. Não é? Quando o coxo viu Pedro e João, ele pediu uma esmola. A consciência de quem precisa ser transformado não necessariamente é uma consciência que pede, que clama por transformação. Você vê Jesus perguntar para um cego, o que você quer que eu te faça? A gente acha que é óbvio. Não, eu quero enxergar. Não. Às vezes o que a pessoa quer é uma muleta. E eu tenho certeza, o propósito desse nosso encontro às quintas-feiras é um propósito muito sério, muito profundo. Deus não quer te dar uma porção para que você volte a ter fome, mas Ele quer curar para que você e eu deixemos de ser coxos inconstantes e passemos a caminhar com firmeza. Quanta gente que você conhece que está sofrendo, que está abalado emocionalmente. Quanta gente que você conhece que, apesar de ter assistido o culto não entrou no coração da pessoa, não é? Quanta gente que está à espera de receber uma esmola, está dependendo de alguém que entra. Muita gente não tem a experiência de entrar, ela vive de quem entrou. Não. A gente pode ser facilitador trazendo uma mensagem, mas é preciso, e é algo que nosso ministério preza muito, que as pessoas tenham autonomia e vivam suas próprias experiências com o Senhor. Você não pode viver a experiência do pastor ou do pregador que vai lá e dá um testemunho daquilo que Jesus fez na vida dele. Você precisa contar a sua história com Jesus. E o meu papel como ministério é que você se sinta facilitado, com um caminho aberto para ter a sua experiência e não a minha.
Eu não posso gastar tempo lançando nenhum tipo de punição ou peso sobre a vida que você leva. Eu não tenho compromisso com a vida que você leva. Eu tenho compromisso de te apresentar um evangelho que possa ser uma bênção na tua vida. Então você não está aqui para ser exposto, você não está aqui para ser punido, você não está aqui para se sentir culpado, você está aqui para saber que, apesar da inconstância que às vezes nos afeta, nos assola, nos acomete, eu e você podemos ser curados, resolvidos. A gente não precisa ficar por aí, não é? O coxo ele não anda com firmeza, ele tem uma caminhada difícil. Deus quer nos dar uma caminhada constante. Há uma oportunidade no altar de Jesus para que a gente tenha uma vida firme. Não fique por aí pedindo esmola um, pedindo esmola outro, não é? Vivendo daquilo que as pessoas vão dar, não. Você vai viver em nome de Jesus daquilo que Jesus vai te dar e em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Talvez você não consiga sozinho, mas existe alguém e nós precisamos ser esses uns na vida dos outros que vão levantar pela mão direita, que é para dar firmeza, que é para você se levantar com firmeza. Quantas vezes ouvimos coisas que nos colocam para baixo? Quantas vezes falam coisas para nós que são como balde de água fria que nos lançam no chão? Não, o Evangelho nos convida a sermos esses que vamos dar as mãos e vamos erguer aquele que está no chão. Quantas pessoas hoje você ergueu que estavam no chão? Quem você procurou hoje que estava no chão e você estendeu a tua mão para levantar? Ou quem cumpriu esse papel na sua vida hoje? E eu digo com muita sinceridade, todos vocês que estão participando aqui estão estendendo a mão de vocês e eu estou me sentindo de pé por estar com vocês. Eu venho para cá, hoje mesmo eu e Daniel nós conversávamos sobre isso. Eu não estou aqui somente porque eu quero. Eu estou aqui também porque preciso. E quando estou diante de pessoas como vocês, quando estabeleço comunhão com vocês, me sinto fortalecido. Então eu não estou vindo aqui para prestar algo em favor da sua vida simplesmente não. Há uma troca muito digna, muito nobre aqui, porque você se conecta comigo e nós nos conectamos ao Senhor Jesus e há um fortalecimento geral. Não é para uns entrarem e outros ficarem do lado de fora, é para todo mundo entrar. Não é para uns ficarem à porta, à margem, e outros lá dentro, numa boa. É para todo mundo entrar e a gente pode entrar junto. Não há ninguém melhor do que ninguém aqui. A gente pode viver o Evangelho em mutirão. Se ajudando, se apoiando. Bom, aquele homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. E às vezes, tudo que a gente espera receber é uma pequena porção, mas há uma surpresa aqui. Deus ele não quer apenas trazer uma bênção para a nossa vida. Ele quer nos dar a condição de caminhar, de nos levantarmos. Nós não vamos ficar no chão. O chão não é o nosso lugar. Nós vamos caminhar, mas eu não estou conseguindo, está muito difícil. Pois é, mas é isso que o Evangelho faz. Nos dá condição de caminharmos. Pedro ele diz logo, olha, eu não tenho prata nem ouro para te dar. Eu não sou ninguém que está numa posição superior à sua. Mas o que eu tenho em mim é o que eu quero para você. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Você tem isso no coração? Tem gente que tem raiva no coração, tem gente que tem inveja, tem gente que tem ciúmes, tem gente que que é egoísta. Mas o crente em Jesus, ele tem Jesus no coração. Então, olha, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus Cristo, que está no meu coração, eu também te dou. Eu profetizo, eu abro a minha boca, declaro sobre a tua vida, levanta-te e anda em nome de Jesus. É a fé que temos que quem salva, quem resolve, quem trata, quem cuida, quem faz,
Quem realiza é o Senhor Jesus. Quando aquele homem recebe essa oferta, quando aquele homem é conectado com essa oportunidade, ele não pensa duas vezes. Ele, não é? Tomou pela mão direita ali, o levantou, logo seus pés arteiros se firmaram e ele deu um salto. Tem gente que gosta de pular, né? Tem gente que gosta do culto animado, de pular. Pois é, mas quando eu pulo, eu saio de onde estou, vou lá em cima e depois para onde eu volto? Para o mesmo lugar. Mas saltar é diferente de pular, porque quando eu salto, eu saio de um ponto, eu ultrapasso alguma coisa e chego num outro ponto. A cada encontro, a cada tempo de qualidade com Deus, a cada momento de comunhão, nós somos levados a saltarmos dificuldades, barreiras que são colocadas no nosso caminho, nos impedindo de caminhar, e assim a gente vai vivendo de salto em salto. Vem a dificuldade, a gente salta. Vem a barreira, a gente transpõe no poder do nome de Jesus. Ele saltou, ele pôs-se em pé, ele andou, e aqui ninguém obrigou, ninguém disse a ele que ele tinha que entrar no templo. Ele andou, e para onde ele se dirigiu? Para Jesus. Ele se dirigiu para Jesus. Foi algo que ele escolheu. Estava no campo da sua disposição de entrar ou não. Ele poderia sair dali, mas ele entrou. Sabe por que ele entrou? Porque alguém se preocupou em apresentar aquilo que Jesus faz. É porque ninguém se preocupou ali em apresentar religião, dando àquele homem aquilo que sobrava, não é? Não. Alguém deu Jesus para aquele homem. E isso foi o suficiente para que ele quisesse Jesus. Não é? Nós não queremos dar religião. Nós queremos dar Jesus, porque Jesus é quem transforma e faz essa obra tão poderosa que nenhum outro pode fazer. Ele entrou, saltou, louvou a Deus. E aí o que é interessante é isso. Todo o povo viu aquele homem entrar e as pessoas o conheciam de uma outra maneira. Se não houver transformação na nossa vida, não haverá evangelho. Eu só volto aqui para pregar porque eu tenho consciência de como eu entrei hoje para trazer essa mensagem de como eu estou saindo. Talvez eu tenha entrado aqui triste, abatido, emocionalmente abalado por tudo que está acontecendo, mas eu continuo crendo que a palavra é pregada e o nosso coração volta a arder pela presença de Deus. É assim que acontece. E assim a gente vai saltando e a gente passa a não ser mais conhecido pelas nossas inconstâncias, pelos nossos abalos, pelas nossas fragilidades, mas por aquilo que Jesus fez na nossa vida. Vamos continuar sendo frágeis, mas supridos pela força do Senhor. Então, o que as pessoas vão conhecer de nós agora não são somente as nossas fraquezas, mas a força que supre a nossa vida, de maneira a debelar nossas fraquezas e nos dando a vitória no nome do Senhor Jesus. O texto diz que ficaram cheios de assombro pelo que aconteceu. Esse é o efeito poderoso e maravilhoso do Evangelho. Esse assombro que leva as pessoas a enxergarem que elas podem ser transformadas por causa do nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos estar juntos, mas não queremos nos ajuntar pelo motivo errado. Que nós não esqueçamos daquele que é coxo e não deixemos de profetizar o Jesus que mudou a nossa vida, a nossa história. Que estejamos em comunhão, dispostos a orarmos cada vez mais, buscando a Tua presença. Ó Senhor, que nós não nos esqueçamos de, ao entrar, levar alguém conosco, empurrar alguém para que também viva essa experiência. Que não vivamos da experiência de nenhuma pessoa, que possamos nos inspirar até mesmo em alguém, mas que possamos viver as nossas próprias experiências. Livra-nos de uma caminhada inconstante em que um dia estamos de uma maneira, outro dia estamos de outro, mas que prevaleça sobre a nossa inconstância sempre esse Jesus que nos leva a saltar,
a saltar as dificuldades, os problemas, as adversidades. Que o ponto final da nossa fé não seja simplesmente afluir para um espaço físico. Ainda que fechado, o nosso culto aconteça onde nós estivermos. Nada pode nos impedir de estarmos conectados no nome de Jesus, de termos comunhão com o Senhor. Ó Senhor, não nos deixa sermos idólatras de espaços físicos, mas que possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade dentro de nossas casas, talvez apenas conectados pela internet, mas dispostos a sermos um em Cristo Jesus, um corpo que se ajuda, que se apoia, onde um dá força para o outro. Essa é a nossa oração, Pai, esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor nessa noite no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Olha aí, ó, vocês não viram, olha como é que está hoje, choveu aqui, a samambaia estava lá fora, olha como é que ela está bonita aqui, a Dulce percebeu. A gente está sempre colocando plantinhas aqui para deixar esse espaço bonito e entrar na sua casa, trazendo um pouco da beleza do Criador, não é? Beleza do Senhor é maravilhosa e poderosa sobre a nossa vida. Deus abençoe muito vocês, que a gente possa caminhar juntos, que a gente possa orar cada vez mais, vendo o poder de Deus ser manifesto no nosso meio, na nossa vida. Amanhã a gente está junto às 7 e eu recomendo, né, algo que o nosso ministério faz, é o culto doméstico. Amanhã é o dia que a gente tira aqui em casa para fazer o culto entre nós e a gente já deseja aí que você tenha uma oportunidade de fazer isso na sua casa também. Tem sido tremendo aqui na minha casa e é obviamente aquilo que é bom para a gente deseja para todos. Descansem em paz, nós amamos muito vocês. Um beijão.